Boas-vindas a mais uma análise. Hoje o papo é um mergulho histórico fascinante sobre como o cristianismo primitivo conseguiu firmar as próprias verdades contra facções que ameaçavam fragmentar tudo. O texto-fonte de hoje é baseado nos escritos antigos de Ireneu de Lyon e dá pra gente um assento na primeira fila de um dos debates teológicos mais decisivos de todos os tempos. Bora começar! Para a gente entender exatamente como esse autor antigo montou essa defesa gigantesca, o roteiro é o seguinte. Primeiro, o conflito cristão inicial. Depois, a cadeia de custódia apostólica. E, em seguida, o argumento do Criador único, a fundação dos 4 evangelhos e, para fechar, a mensagem apostólica unificada. Número 1. O conflito inicial cristão. Para sacar de verdade o texto, primeiro a gente precisa dar uma olhada na crise histórica que estava ameaçando dividir completamente a igreja primitiva. Olha só o cenário. Seguidores de figuras como Valentim e Marcião estavam trazendo interpretações radicais, totalmente novas. Isso forçou os líderes da época a darem um jeito de separar o que era tradição legítimo do que eles consideravam heresia. Afinal, como uma religião nova decide o que é verdade no meio de uma confusão espiritual e intelectual tão grande? Eles precisavam de um método muito sério para isso. Isso ilustra muito bem o conflito central, que era um choque absurdo de ideias. De um lado, a visão ortodoxa defendendo uma tradição pública, um Deus criador e ensinamentos abertos. Do outro lado, as facções da oposição jurando que tinham conhecimento secreto, várias divindades e mistérios super ocultos. É aquele contraste clássico, sabe? O conhecimento escancarado para o mundo contra um clube restrito cheio de mistérios. 2. Cadeia de custódia apostólica. Bom, para bater de frente com essas alegações de conhecimento secreto, o autor puxa a primeira grande carta na manga, uma linhagem histórica que dá para comprovar. O texto aponta um negócio curioso. Quando os oponentes eram encurralados usando as próprias escrituras, eles vinham com uma desculpa muito engenhosa. Eles diziam que a verdade real não foi passada por escrito, mas sim por viva voz, ignorando completamente os documentos. Era a desculpa perfeita, né? Assim ficava fácil justificar por que os ensinamentos deles não estavam nos registros originais. Aí é que tá a sacada genial. Para responder a isso, o autor mapeia uma cadeia de custódia superpública. A ideia era provar que a autoridade foi passada de mão em mão às claras, sem nenhum puro esquisito. Essa sucessão começa direto com os apóstolos Pedro e Paulo fundando a Igreja Romana, passando para os primeiros sucessores, Lino e Anacleto, chegando no terceiro, Clemente, que inclusive conheceu os apóstolos pessoalmente, e desce passo a passo até chegar em Eleutério, o 12º sucessor que liderava na época. E a coisa não era só uma lista burocrática de nomes. O autor traz umas histórias incríveis para provar essa continuidade física e viva. Pense em Policarpo de Esmirna, que era literalmente um elo vivo com os apóstolos. Tem relatos de que o apóstolo João saiu correndo de uma casa de banhos só para não ficar debaixo do mesmo teto que o herege Cerinto. Ou o próprio Policarpo, que mandou na lata para o Marcião chamando ele de primogênito de Satanás, uma rejeição totalmente pública, ou seja, não tinha espaço nenhum para ensinamentos duplos ali. 3. O argumento do Criador único. É aqui que essa defesa começa a construir aquela base pesada a favor de um Deus único, e o debate desce para o nível mais fundamental. A ideia do demiurgo é destruída sem dó. Para quem não sabe, nessa visão da oposição, o demiurgo seria um Deus criador meio falho, inferior, totalmente diferente do Deus supremo do Novo Testamento. O argumento do autor é super direto. Os profetas, os apóstolos e o próprio Jesus só reconheciam um único Deus criador. A ideia de uma divindade imperfeita voando por aí era vista como uma invenção completa, sem base nenhuma. Agora, um detalhe fascinante é como o autor entra nas minúcias gramaticais. É sério, a discussão foi parar na pontuação. O texto prova que os oponentes estavam interpretando errado uma frase de Paulo sobre o Deus deste mundo, errando literalmente na hora de dar pausa na leitura para inventar divindades que nem existiam. A defesa explica que, na verdade, a leitura correta é que Deus cegou as mentes dos incrédulos deste mundo. Sem falar que, só porque Jesus citou Mamon, isso não faz de Mamon uma divindade real. Era só uma força de expressão moral. 4. A fundação quádrupla do Evangelho. O terceiro pilar gigantesco dessa defesa foca em consolidar a mensagem cristã em textos muito bem específicos e verificados. O autor mapeia de onde vieram os 4 evangelhos reconhecidos para mostrar que eles são 4 lados de uma única verdade. Mateus foi escrito para os hebreus, na língua deles. Marcos anotou as pregações de Pedro. Lucas documentou o evangelho pregado por Paulo. E João foi publicado lá em Éfeso para cortar pela raiz os erros da época. É tudo amarrado com origens documentadas e transparentes. E é genial como o texto dá uma alfinetada nos grupos dissidentes. Eles meio que escolhiam o que queriam ler.
Os ebionitas ficavam só com Mateus. Os marcionitas cortavam um monte de coisa e usavam só Lucas. Outros grupos ficavam só com Marcos. E os valentinianos se agarravam em João. Pegar só uma peça do quebra-cabeça e ignorar o resto, ou inventar coisas novas, bem, isso acabava destruindo completamente a harmonia da história toda. Para sacramentar a ideia, o autor manda essa. A palavra nos deu um evangelho quadriforme, sustentado por um único espírito. Ele usa uma analogia antiga, super mística, para explicar por que só pode existir exatamente 4 evangelhos, nem mais, nem menos. É como os 4 ventos ou os 4 cantos da terra. Os evangelhos são colocados lado a lado com as 4 faces dos querubins, misturando imagens poéticas com muita lógica teológica. O leão representa João porque é poder e realeza. O bezerro é ao lado do sacrifício em Lucas, a face humana encaixa com a geração e a mansidão de Mateus, e a águia é o espírito profético voando sobre a igreja que é Marcos. Um sistema visual perfeitamente simétrico. 5. Uma mensagem apostólica unificada. Para fechar os argumentos, a análise foca em provar que todo mundo lá no começo pregava exatamente a mesma coisa, não importa quem estava ouvindo. Rastreando os passos dos pioneiros, o texto mostra um padrão inquebrável. Pedro prega para os judeus em Jerusalém. Filipe explica Isaías para o eunuco etíope. Estevão fala do Deus de Abraão pouco antes do próprio martírio. E o detalhe é, nenhum deles inventou uma nova deidade suprema no meio do caminho. Todos sempre apontaram para o Criador original. E isso valia até quando a pregação era para os pagãos. Quando Pedro falou com o centurião romano Cornélio, ou quando Paulo discursou para os filósofos no Areópago em Atenas, os dois deixaram muito claro que o Deus Criador era o único Deus verdadeiro. Eles estavam falando com pessoas que não sabiam nada das escrituras judaicas, mas nunca usaram isso de desculpa para apresentar um Deus supremo escondido. A base da fé continuou inegociável. O famoso Concílio de Jerusalém entra como a prova definitiva dessa unidade. Lá, Pedro, Tiago e Paulo concordaram abertamente sobre a inclusão dos gentios. Os líderes resolviam as coisas às claras, num acordo totalmente público. Isso derrubava completamente aquela história das facções de que existiam círculos internos cheios de segredos conflitantes. E para nossa conclusão, definindo a ortodoxia cristã. Essa obsessão pelo detalhe nessa defesa antiga não só ganhou o debate da época, como literalmente construiu a estrutura que definiria a ortodoxia cristã pelos séculos seguintes. Juntando o Antigo e o Novo Testamento e montando aquela cadeia de custódia rigorosa que a gente comentou, essa defesa acabou com o dualismo e fincou de vez a autoridade institucional. Foi uma aula magna, usando linhagem histórica, juntando os textos certos e provando que a mensagem era uma só, o autor entregou a receita perfeita para padronizar a crença. O que deixa a gente com um pensamento gigante no ar. Como o fato de guardarem esses textos antigos e montarem essa autoridade toda afeta a história que chegou até nós hoje. A nossa compreensão moderna da história antiga é totalmente moldada por quem conseguiu se organizar melhor, guardar seus papéis e dizer, eu tenho a cadeia de custódia verdadeira. Como essas táticas de debate antigas ainda ditam o que a gente sabe e o que simplesmente sumiu no tempo. Fica a reflexão, e a gente se encontra na próxima análise.